Olá, Santa Catarina, boa noite para você. Aqui de fundo a gente está vendo imagens da nossa cidade. Mas a gente abraça todo o estado de Santa Catarina, porque a partir de agora a gente está chegando, estendendo o tapete vermelho da informação e agradecendo o seu carinho de todos os dias, dessa equipe maravilhosa e também da minha parceira, Júlia Matos. Boa semana, boa noite, Julinha. Boa semana pra gente, Cleiton Ramos, boa noite pra você, boa noite pra todo mundo de casa, pra aqueles que nos acompanham de segunda a sexta no YouTube, direto na sua televisão do trabalho, de casa. A gente pede licença pra entrar no celular com os maiores destaques de Santa Catarina, com credibilidade, informação de qualidade pra vocês. E essa segunda-feira tá cheia de notícias curiosas por aqui, viu? É verdade. Olha só, a gente tá mostrando aqui, pode encher a tela, Mari, por gentileza, sul da ilha, nesse exato momento. Ó, quem vai lá pro estádio da Ressacada, que não tem jogo hoje, né? O Avaí, que é líder do campeonato. Ei, o torcedor do Leão tá que tá. A redação hoje era uma pegação no pé. O trânsito tá legal. Agora, hoje à tarde, quem estava indo pro sul da ilha teve que enfrentar uma lentidão por conta da maré alta, Júlia Matos, que volta e meia aparece nessa região. Haja paciência para os motoristas. Não era uma sexta-feira que o pessoal estava saindo para o final de semana, não era um feriado, era maré alta no sul da ilha, pessoal. E olha que esse tipo de alagamento foi registrado em outros pontos da Grande Florianópolis. O maior deles no Rio Tavares, de fato chamou a atenção e por volta das 3 da tarde, Cleiton, alguns veículos já não passavam no local. É isso você que foi lá? Exato. Tinha também na SC 401, próximo ao cemitério do Itacurubi, e também na Grande Florianópolis, lá na praia... Na Ponte do Imaruim. Na Ponte do Imaruim. Em Palhoça. Muito bem lembrado. Em Palhoça também, alguns pontos aí. Agora, nós estivemos lá na parte da tarde, juntamente com o cinegrafista Fernando Oliveira, registrar o sofrimento dessa turma que estava indo para o sul da ilha, né? E saber se o pessoal valia a pena arriscar ou não. Essa aí tirou o tênis, ficou esperando tanto. Mas ela ficou esperando tanto que tirou o tênis e falou, eu vou, não tem jeito, vai demorar a água a baixar. E no final não tem rotas alternativas, né, Cleiton? É uma grande geral, uma grande avenida, a principal do bairro, então haja paciência não só dos motoristas, mas dos comerciantes que provavelmente perderam o movimento daquele dia, né? Para aqueles que queriam chegar em casa mais cedo, enfim, haja paciência. Bora acompanhar. Bora acompanhar. É o pessoal que foi para o sul da ilha hoje, pelo Rio Tavares, ou pelo outro acesso, próximo ao estádio da Ressacada, sentido Carianos, teve que ter muita paciência. Por causa disso aí que você está vendo, ó. A maré alta chegou e com ela os problemas que quem mora aqui no sul da ilha tem que enfrentar quando isso acontece. Tem muita gente que prefere não arriscar não, que acabou ficando lá do outro lado. Por gentileza, Oliveira, filma lá. Olha só, o pessoal realmente acabou ficando lá, esperando dar uma aliviada no cenário, porque não arrisca, né? Ó, esse pessoal aqui resolveu esperar, preferiu não arriscar não, até amenizar a situação. Como o nosso amigo aqui que trabalha com muros e pré-moldados. Qual é o seu nome? É Alexandre. Alexandre, eu tô vendo que você tá vendo esse cenário aqui já há um bom tempo. Vai esperar dar uma amenizada ou não vai arriscar não? Não, não vou arriscar porque estraga todo o carro, né? Aí fica ruim, né? Já pegou... Novo. Opa! Já pegou essa maré alta aí outras vezes? Já com um carro bem velho, né? Agora com o novinho não dá. Novo não dá, não. Fala, amigão, tem que ter paciência na maré alta, né? Tem que ter paciência, mas tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Tudo vai passar. É um fenômeno, né? Isso é Floripa, né? Mora no sul da ilha? Moro em inglês. Eita, veio pra cá, trabalho. É Uber. Ah, tá com passageiro aí. Vai na boa, na paz, amigão. Tem aqui, ó, só uma pista funcionando. O trânsito fica lento por causa desse trecho aqui, ó. Olha só, com muita água na pista, somente esse lado aqui acaba dando acesso. E aí o trânsito fica lento, né? Como você está vendo, ó. Pô, quanto tempo, quantos anos está isso aí acontecendo e eles não fizeram nada até hoje? Pois é, alguma coisa deve ser feita, porque esse fenômeno acaba dificultando a sua vida, a dos comerciantes que a gente está vendo ali, do próprio motorista. Sim, eu acredito que quem é morador ou até mesmo quem passa todo dia e vem, vai e vem, né? Eu acho que deve ter um prejuízo, né? Ó, o pessoal acaba erguendo o pezinho lá para não se molhar, ó. Ó o motociclista ali com o pezinho para cima aí, ó. Já que o tempo não para, as obrigações não param também. Só com o pezinho para cima. Só com o pezinho para cima aí. Ia pegar passageiro ali? Mas como que vai pegar passageiro desse jeito, tudo alagado? Tava marcando lá no meio para pegar, não? Pois é, tá marcando dentro do Brasil Atacadista, mas como que nós vai entrar para pegar, né? E aí tem que mandar uma mensagem e esperar aqui fora. Vou ter que conversar com o passageiro aqui, ver se ele vai conseguir vir aqui, né? Senão vamos ter que cancelar, não vai dar para trabalhar desse jeito. É, colocou o pezinho na água, não teve jeito, né?
A vida não para, né? Não para. E acabei de sair do trabalho, acabei de fechar a loja ali e ir embora porque não tem o que fazer. Seu Alceu mora aqui há quantos anos? 52 anos. 52 anos. Já presenciou muitas... Eu tinha oficina mecânica, lataria. Cada 15 dias eu estava levantando a ferramenta, levantando os carros por causa das marés e das enchentes. E depois fizeram esse elevado, levantaram lá, eu tive que levantar o meu aterro, a minha oficina, tive que reformar tudo, fazer tudo de graça, entende? Mas sempre deu esse tipo de maré alta? Sempre. Você acha que tem solução para mudar isso aqui? Tem, abrindo bem lá embaixo, abrindo as valas, desobstruindo as valas, vai tudo embora. Já deu essa dor de cabeça, imagina se fosse uma maré alta mais intensa. Né? Tinha morador brincando que disse o seguinte, cadê minha vara? Porque dependendo do cenário, tu podia jogar uma vara e até pescar. E pescar. Agora, a gente tentou de alguma forma, a gente sabe que são rodovias estaduais, junto aos órgãos principais aí, do estado, né, principalmente, uma resposta, porque o senhorzinho ali citou que se abrisse uma vala ali perto da rodovia, quem vai para a ressacada, o cenário poderia mudar. Só que a gente entrou em contato com o governo do estado pela pasta responsável, a gente não teve ainda uma resposta, a gente deixa o espaço aberto para quem quisesse manifestar por parte do governo. Agora, quem mora lá já está acostumado, infelizmente. Agora, é feio, né, Júlia? O que me chamou a atenção nessa conversa, e que conversa, né, que o Cleiton Ramos trouxe hoje com o pessoal, é a conformidade da comunidade, né? É o pessoal que já está fazendo brincadeira, já faz brincadeira, já faz uma piada, já tira o sapato e vai, porque não tem mais o que fazer. O pessoal se acostumou com essa situação aqui. A imagem também que o Oliveira fez da motinho, com o passageiro já com os pés para cima. Sim. Que era o que restava, né? Não tinha muito o que fazer. Que doideira. Agora, gostei de doideira. Que doideira. Eita. Palhoça. Palhoça, tá certo. Raiz, tá certo. É uma doideira mesmo, Júlia. Mas a gente conversou com o responsável, você entrou em contato com o responsável, né? Porque a pergunta que o motorista está fazendo agora, e quem estiver acompanhando, será que amanhã vai ter maré alta? Será que depois de amanhã vai ter também? Exato. Entramos em contato com a equipe da EPAGRE, que nos indicou um oceanógrafo, Carlos Eduardo, que nos atendeu muito bem hoje para explicar esse fenômeno. Para você aí de casa, para entender, são dois fenômenos diferentes que se uniram hoje em várias partes da Grande Florianópolis, né? Um fenômeno meteorológico e um astronômico. Então a Lua também tem a ver com isso aí, junto com esse tempo, né? Esse clima que tem mudado. Ele explica tudo pra gente, olha só. Os alagamentos observados no nosso litoral ao longo do dia de hoje foram provocados pelo vento sul, que soprou de forma constante e intensa desde ontem, do dia de ontem. Esse fenômeno é conhecido como maré meteorológica positiva, e o que ele promove é o empilhamento adicional de água na costa. Normalmente, nós temos a influência da maré astronômica, aquela que é provocada pela ação dos astros, do Sol e da Lua. Na maré astronômica, nós temos as marés altas e as marés baixas. E normalmente, durante a lua cheia e a lua nova, no qual o pico da lua nova ocorreu ontem, a gente tem as maiores marés cheias e as menores marés baixas. Então, a combinação desses dois fenômenos, da maré astronômica com a maré meteorológica positiva, provocou esse alagamento observado no nosso litoral. Resumindo o que disse a Júlia, é uma doideira. É uma doideira, tá, É uma pessoal? doideira que a gente tá vendo. A gente olha assim, mas é uma doideira. É verdade, mas aí, fica o descanso pro pessoal que está assistindo. Quarta-feira isso deve se normalizar. Amanhã, alguns períodos da tarde vai ter, então, essa possibilidade de maré alta nesses pontos que já foram registrados hoje, mas quarta-feira isso já normaliza. Agora, Cleiton, junto com essas mudanças do clima, né, a gente já entrando aqui para outono, inverno, tem as temperaturas que estão baixando. Minha garganta foi pro espaço aí, Não tô aqui, puxando muito, hein? Só que ainda bem que tu tá comigo. Ainda bem que eu tenho uma retaguarda boa aqui, uma parceira, né, que segura junto, porque, não sei não, quando falhar de Julinha, vai. Vou falar pra vocês, eu acho que eu tô há uma semana já dopada de antialérgico, porque dá-lhe rinite, sinusite, tudo que é it, o pessoal vai pegando. E as crises respiratórias estão chegando, pessoal. As emergências das unidades de saúde estão cada vez mais cheias e a gente quer saber de você. Você já começou a sentir aquela mudança no tempo? Já começou com rinite, espirro, dor de garganta? Conta pra gente. E se você foi pra alguma unidade básica perto da sua casa, como estava a movimentação por lá? No nosso Zap, a gente espera vocês, viu? Qual que é o número? 489-9162-2676. Se nesse exato momento, enquanto a Júlia falava, tem alguém do outro lado que eu acredito que passou por essa situação, Atim, saúde pra você. Porque hoje que eu disse de saúde na redação, olha, foi uma doideira. Foi uma doideira, Cleiton. Boa, Júlia, obrigado.
Agora, olha só, doideira mesmo é o caso que a gente vai mostrar agora. Ô doideira, ô fim dos tempos. Na tarde do último domingo, um vigilante que presta serviços para a Prefeitura de Jaraguá do Sul foi agredido por 2 jovens em um parque lá na cidade. Sabe por quê? A agressão aconteceu após o homem tentar intervir em uma briga que acontece no local. Ou seja, ele foi separar uma briga e foi agredido. Tá tudo errado? Vem comigo, aqui é o Marna Menezes, na câmera número 1, porque o Renato Santos vai explicar melhor essa história pra gente. Renato, os agressores já foram presos? Ô Renato Santos, dá detalhes pra gente aí, direto de Joinville. Boa noite, bem-vindo. Boa noite para você, viu, Cleiton? Para você, para a Júlia e a todos que nos acompanham aqui na tela do SBT. Pois é, um de 18 anos foi preso em flagrante após essa briga e um adolescente de 17 anos foi apreendido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil lá de Jaraguá do Sul. Essa briga aconteceu lá no Parque Via Verde, um ponto turístico muito conhecido aqui na região e lá da cidade de Jaraguá do Sul. Os dois estavam brigando quando esse segurança, que é de uma empresa terceirizada, foi para tentar intervir e apartar esses dois que estavam no tapa, se pegando no tapa. Mas os dois se voltaram contra o segurança e começaram a agredir esse homem. Só pararam com a agressão, Cleiton, de acordo com informações que eu recebi da polícia, depois que a polícia foi acionada e chegou ao local de toda essa confusão. Automaticamente, a polícia militar encaminhou o rapaz de 18 anos e o adolescente para a delegacia. E agora os dois vão responder por agressão, tá? O segurança, a informação que nós temos é que ele passa bem. Por meio de nota, a Prefeitura de Jaraguá do Sul lamentou o ocorrido, disse que existem 2 pontos onde pessoas trabalham, seguranças trabalham ali para dar suporte para a segurança pública e também resguardar o patrimônio público e falou que está colaborando com as investigações. O comandante da Polícia Militar falou agora há pouco para a gente que vai intensificar o policiamento lá no Parque Via Verde, principalmente nos finais de semana. Algo lamentável que a gente tem que reportar no início de semana como esse aqui no nosso jornalismo, né, Cleiton? Retorno com você no estúdio. A expressão que eu queria usar, infelizmente, não dá pelo horário, né? Pelo horário não dá, Renato Santos. Mas eu gostaria de usar uma expressão aqui que, infelizmente, não posso. Quem sabe um dia a gente pode, né? Mas o Renato Santos e pessoal de casa, está tudo errado, né? Veja bem, eles foram brigar, aí o segurança foi apartar para parar com a briga e de uma hora para outra os inimigos viraram amigos e aliados para bater no segurança. Agora, é um maior de idade e um adolescente. Se o segurança não sabe que esse adolescente é adolescente e vai revidar, dar um tapa para se defender, ele vai se incomodar, não vai? Eita, nós! Tá tudo errado. Tá tudo errado. Pode voltar para cá. Atenção, motoristas, 2 rodovias importantes terão bloqueios no trânsito nesta terça-feira. Isso mesmo, para você se programar direitinho. Olha só, quem vai trazer mais detalhes, quais são essas vias e os motivos dessas interrupções é ela, já aparecendo aqui, a Sofia Gonzalez. Atualiza pra gente aí, Sofia. Boa noite. Que nos acompanham aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. Pois é, duas rodovias importantes aqui de Santa Catarina vão ter interrupções no trânsito nessa terça-feira, dia 29. A primeira acontece bem cedinho, a partir das 6h30 da manhã, na BR-101, na altura do Morro dos Cavalos, em Palhoça. Isso porque a concessionária Artérias Litoral Sul, que administra a via, vai fazer a remoção controlada de uma rocha ali no local. Por isso, então, a rodovia vai ser totalmente bloqueada no sentido Curitiba, isso do quilômetro 232 até o quilômetro 235. A orientação, então, é para que os motoristas busquem rotas alternativas ou se programem para possíveis atrasos. E mais tarde, às 10 horas da manhã, será a vez da SC 401 aqui em Florianópolis. A pista vai ser interditada nos 2 centímetros, perto de uma madeireira na região. E essa interrupção vai ser rápida, deve durar no máximo 5 minutos, para que a Celesc possa fazer a passagem de um cabo de fibra óptica ali pela rodovia. Mesmo sendo uma parada breve, a recomendação é para que os motoristas antecipem os deslocamentos para evitar qualquer transtorno aí nessa terça-feira, dia 29, então, Cleiton. Obrigado, Sofia. Daqui a pouco você volta com mais informações
direto do nosso Estúdio B. 18h44, de volta aqui para o Estúdio A, mas em outro ponto, ela, Júlia Matos. Segue comigo, Cleiton Ramos, e a gente vai para Itajaí com cenas que chamaram a atenção nesta segunda-feira, viu? A Superintendência do Porto de Itajaí informou que nesta tarde, por volta das 14 horas, 3 contêineres vazios caíram no rio Itajaí-Açu durante a operação do navio MSC Kalamata 7, que havia atracado no porto arrendando na madrugada. De acordo com a superintendência, o incidente foi provocado por problemas técnicos no equipamento de movimentação de cargas. A retirada dos contêineres do rio foi concluída ainda nessa tarde, viu, pessoal? Não houve registro de danos ambientais nem de vítimas. As operações no terminal seguem normalmente. A gente tem imagens, vocês conferiram agora. Nessa primeira, a gente vê o guindaste realizando a retirada de um container. Durante o processo, o equipamento acaba esbarrando em outro container que está posicionado ao lado e cai. Já no segundo vídeo, vocês viram aí, os contêineres caídos no rio Itajaí-Açu, boiando próximos à área de operação portuária. Tudo resolvido, tudo certo, foram imagens que chamaram a atenção da população, mas não tinha nada dentro do container, ele já foi removido e as atividades seguem normalmente pelo porto de Itajaí, viu? Agora os destaques de toda Santa Catarina para vocês que estão acompanhando Tá Na Hora, Giro de Notícias. Um bebê de apenas 11 meses foi salvo após se engasgar com leite em Bom Retiro, na Serra de Santa Catarina. O resgate emocionante aconteceu em frente ao quartel dos bombeiros e foi registrado por câmeras de monitoramento. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, por volta das 5 horas da tarde, as equipes do 5º Batalhão estavam de prontidão no quartel, localizado na Avenida Henrique Eduardo Boel, quando começaram a ouvir de forma insistente veículos buzinando. Ao saírem para a frente da unidade, se depararam com uma família desesperada pedindo ajuda para salvar o bebê, que apresentava uma obstrução das vias aéreas. Um dos bombeiros agiu rapidamente e realizou as manobras de desobstrução até liberar completamente as vias respiratórias da criança. Após o atendimento no local, o bebê foi encaminhado para o Hospital Nossa Senhora das Graças para uma avaliação médica mais detalhada. Um gravíssimo acidente entre 4 carros e um caminhão mobilizou equipes da Artérias Litoral Sul e a Polícia Rodoviária Federal nessa manhã. O acidente aconteceu no quilômetro 212. Foi uma colisão seguida de capotamento no sentido sul. 2 vítimas foram encaminhadas em estado grave para o Hospital Regional de São José, também na Grande Florianópolis. A faixa da direita precisou ser bloqueada para atendimento, sendo liberada por volta das 11h30 da manhã. Durante o bloqueio, as faixas da esquerda e central estavam com tráfego livre, além de um desvio pela marginal no quilômetro 210. A fila no local se estendeu por mais de 6 quilômetros. Um jovem de 19 anos foi preso por tráfico de drogas na noite do último sábado, após ser flagrado escondendo 49 pedras de crack em um bueiro próximo à rua Honório Luiz Berno, no bairro Universitário, em Chapecó. A polícia militar realizava rondas por volta das 11 horas da noite, no loteamento Dom José Gomes, área conhecida pelo comércio ilegal de drogas. Durante a abordagem, os policiais encontraram com o suspeito apenas um celular iPhone 13 e uma nota de R$10. Diante da suspeita, foi solicitado o apoio do cão de faro Royce. Com a ajuda do animal, foram localizadas cerca de 49 pedras de crack, 17 pinos de cocaína e 20 porções de maconha. Pessoal, um caso triste movimentou o final de semana em Balneário Camboriú. Um bebê morreu durante o parto na unidade. O médico responsável foi afastado do caso. Quem dá mais detalhes pra gente é a Cris Pinheiro. O caso aconteceu na madrugada de sexta para sábado no Hospital Ruth Cardoso, em Balneário Camboriú. O bebê acabou morrendo durante o parto e, claro, provocou aí muita revolta aos familiares. De acordo com a prefeitura, o pai, inclusive, precisou ser contido pela guarda municipal e foi orientado a registrar um boletim de ocorrência. Ainda na manhã de sábado, a prefeita Juliana Pavan esteve no hospital conversando com as equipes da maternidade e orientando a direção do hospital a prestar todo o apoio psicológico e também todo o suporte para essa família. A mãe do bebê nos enviou com exclusividade um vídeo em que ela fala um pouco sobre essa angústia, né? Essa tristeza de ter perdido o seu bebê. Vamos acompanhar. Meu nome é Daila, sou a mãe do Anjo Ragnar. Hoje era para ser um dia de muita alegria, de meu filho estar aqui com nós, mas por negligência médica ele não está. Não vamos nos cansar, não vamos nos calar,
Mais tarde estamos indo fazer outro boletim de ocorrência da minha parte. E vamos no Ministério Público. Nós vamos até o fim para ver aquele médico preso, aquele assassino preso. Porque hoje eu tô aqui porque Deus me permitiu. Porque era para mim estar junto com meu filho. Mas ele falou, não, você vai descer e vai fazer justiça. Porque nenhuma mãe mais vai passar o que eu tô passando. Porque meu filho era para estar aqui hoje. Olha, em nota, a Prefeitura de Balneário Camboriú informou que o caso está sendo analisado pelo Comitê de Óbito, pelo Comitê de Ética do Hospital, o prontuário de acompanhamento dos exames pré-natal da gestante também foram solicitados, assim como o laudo técnico do Serviço de Verificação de Óbito. A Secretaria de Saúde determinou que a responsável pela rede Aline, a antiga rede cegonha do governo federal, também participe ativamente das investigações. As equipes têm um prazo de até 72 horas para entregar um parecer técnico. O médico responsável pelo parto foi afastado da unidade temporariamente enquanto acontecem as investigações. Os dados levantados vão ser anexados no processo de sindicância interna. De acordo com a prefeitura, a família do bebê recebeu suporte psicológico oferecido pela equipe do hospital. Hoje pela manhã a gente tentou conversar com o delegado responsável pelo caso, mas até agora a gente não recebeu retorno. A gente vai continuar no caso e traz mais informações aqui na nossa programação ou no portal SCC10. Volto com você ao estúdio. A gente não consegue nem imaginar o sofrimento dessa família que esperou esse bebezinho. O Anjo Ragnar, né, a mãe falou, fica claro. Eu acredito que de toda a equipe do Tá Na Hora Santa Catarina, um abraço apertado em toda a família. Nada que conforte o coração nesse momento, imagina o sofrimento que deve estar sendo, que essa suposta negligência seja investigada e a gente, claro, vai seguir acompanhando esse caso. Força para a família. Vamos seguir daqui, Cleiton Ramos? Difícil, né? Muito, Júlia. Eu fico pensando em tudo que a família planejou, né? Para estar junto desse pequeno. Muitos planos. E me doeu ver a cena dessa mãe que, apesar de todo o sofrimento, ainda mandou um vídeo para tentar explicar aquilo que ela até agora está esperando, ou seja, uma explicação de fato para saber o que aconteceu. Ao lado de um bichinho de pelúcia que estaria fazendo companhia para o seu pequeno. Como a Cris Pinheiro falou, 72 horas, né? 72 horas. A gente vai cronometrar esse tempo, porque a gente também quer uma explicação. Mais do que nunca, essa mãe quer uma explicação. Tudo que for dito não vai cicatrizar essa ferida, pode ter certeza. 18h53. Olha, quando a gente pede para você mandar um zap para a gente fala normalmente um tema, mas também a gente pede a sua participação, porque aqui a comunidade tem voz. E quando você chama, a gente vai. Aliás, essa história, a comunidade nos chamou na semana passada. O zap foi acionado de novo e a gente voltou lá. Caieira do Saco dos Limões. Essa rua está passando por uma dificuldade muito grande para tentar resolver esse problema aí. O que a comunidade quer é resolver isso aí de forma definitiva e não paliativa, como está na frase ali embaixo. Não melhorias paliativas, e sim melhorias definitivas. Agora não está aparecendo aqui, mas eu levei um tombo nesse local. Quer entender melhor essa história? Acompanhe a reportagem que é minha e do Fernando Oliveira. A comunidade chamou, a gente veio conferir de perto mais uma vez. Pessoal que acompanha o nosso Tá Na Hora, lembra que na terça-feira passada nós estivemos aqui mostrando a situação dessa comunidade. Dá só uma olhada. Tem que passar com cuidado. Sabe o que aconteceu? Hoje pela manhã vieram tentar arrumar essa área que é bastante caótica aqui na comunidade da Caieira do Saco dos Limões. E a comunidade apenas fez um pedido que já é de muito tempo. Não apenas colocar a lajota, mas concretar, colocar um asfalto, sei lá. Porque quando chove, só colocando a lajota, volta a ficar desse jeito que você está vendo aí. E o pessoal, cansado dessa melhoria que apenas serve como um paliativo, a rua foi interditada, a servidão foi interditada. Os moradores estão todos revoltados, né?
Então ninguém mexe mais aí na rua aí, na obra. E olha, eu vou te confessar uma coisa. Quando a gente chegou aqui no local, eu fui me dirigir até ali e sofri uma queda. Tá aqui, ó. Mostra aqui, Oliveira. A câmera não estava gravando, mas eu sofri uma queda andando nesse local. Eu tô aqui ao lado de um morador. Qual é o seu nome, amigo? Cláudio, mora há 23 anos aqui no morro. 23 anos. Só nesse local? Só nesse local. E, na verdade, é complicado, porque eles arrumaram o começo do ano aí, na verdade, deram aquela coisada. E hoje o Estado está de novo, né? E nós queremos uma melhoria boa, que faça uma coisa decente, né? Que seja uma coisa que a população que não venha acontecer, que nem aconteceu com o próprio repórter aqui caindo, né? Que a senhora acabou caindo sábado e acabou destroncando o braço, quebrando o braço. Pô, a gente só queria um pouco mais de respeito pela comunidade, né? E fizesse uma coisa que prestasse, não essa tranqueira que a gente não está fazendo, hein? Serviço muito mal feito. Quando chove, o pessoal coloca a lajota no lugar, mas chove e ela volta de novo, é isso? Volta tudo de novo. Não, chove, deu a primeira garota para você ver o estado que tá de novo, né? Que nem foi chuva, foi garoa que deu, né? E olha o estado que ficou de novo. Rua da Felicidade. O pessoal quer uma melhoria definitiva. Opa, tá escorregadiço esse negócio aqui. O pessoal quer uma melhoria definitiva, porque se colocar a lajota no lugar, não vai funcionar. Acaba levantando tudo. E aí aquela dificuldade, o pessoal tendo que desviar a lajota, carro aqui não está passando por conta disso. A servidão foi interditada, né? Que é a principal, diga-se de passagem, né? Aqui é o principal trecho desse ponto. O principal do Caeira, na verdade, ele é o Transcaeira, é um principal trecho aqui, né? Aqui, na verdade, depende de tudo. É um SAMU, já se vê um SAMU, precisa da pessoa doente, cai aí, como é que fica? Cai, se machuca, vai dar o retorno de volta, quando a pessoa voltar aqui, pode até morta, porque... na verdade, não temos aquela ditado, vamos resolver isso e vamos fazer uma coisa decente, né? É o que o pessoal pede. E a gente está aqui ao lado da comunidade para mostrar a realidade. Olha a dificuldade lá, ó. Olha só. Com imagens de Fernando Oliveira e com esse repórter aqui, diga-se de passagem, com a mão lesionada, que foi vítima de um tombo, a gente busca melhorias para esse trecho da servidão, da felicidade, na Caeira do Saco dos Limões. Ou é assim, ó, segurando na parede, quando isso é possível. Você viu a menininha que quase caiu ali no final da matéria. Já teve uma senhora que levou um tombo feio. Eu também. Levei um tombo feio hoje. Estava ali naquele local, ó. E aí, acabei escorregando. Bom, entramos em contato com a prefeitura, mas até agora não recebemos uma resposta. O espaço segue aberto também. Comunidade que eu sou, bicho. Chega. Não dá mais, não. Olha a dificuldade aqui, ó. O pessoal também tem que fazer a parte, jogar o lixo no lugar certo, senão vai virar um caos, né? Mas qualquer coisa, viu, comunidade da Caeira, pode chamar que a gente vai de novo. A gente tá aqui para isso, para ajudar, tá certo? Porque mais importante do que usar esse microfone para informar, é usar esse microfone aqui, ó, para ajudar você que tá aí do outro lado. Informar é bom, mas ajudar, pelo menos para mim, é melhor ainda. Uma boa notícia para quem mora em Navegantes, no litoral. Por lá foi lançado o maior programa de obras da história da cidade. São mais de 150 milhões em investimentos para melhorar os bairros e o interior. Acompanhe a reportagem. Um pacote milionário de obras vai transformar Navegantes. A prefeitura anunciou um investimento superior a 150 milhões de reais, o maior já realizado no município. As melhorias abrangem desde a área da saúde até a assistência social. Nossa prioridade sempre vai ser a mobilidade urbana, a saúde, a educação. E dentro desse pacote nós temos construção de novas escolas, a maior escola construída no município de Navegantes para mais de 4 mil alunos, um novo reservatório de água com mais de 6 milhões de litros de água também e novas adutoras para sanear o problema da falta d'água que ainda persiste em alguns bairros da nossa cidade. O projeto Avança Mais Navega será implementado durante fases ao longo dos próximos 4 anos da atual administração. O cronograma completo será divulgado depois que as licitações e as ordens de serviço forem assinadas. Na qual tem participação do governo do estado, do governo federal, recursos próprios da prefeitura e também aporte financeiro de instituições, para que a gente possa fazer a maior entrega da história da cidade de Navegantes. O lançamento oficial aconteceu na tarde desta segunda-feira na Associação Empresarial. O evento contou com a presença do prefeito Liba Fronza e demais autoridades. O objetivo é consolidar a cidade como referência em qualidade de vida.
é a qualidade de vida da nossa população. Navegantes cresce muito, é um desenvolvimento muito forte. E a gente precisa fazer o investimento necessário para dar sustentabilidade a esse crescimento. E com certeza, com esses investimentos, em todas as áreas, em todos os bairros da cidade, a gente vai começar a dar um recado principal, que Navegantes agora sim investe para poder cada vez mais atender melhor a sua população. Antes de chamar o Roberto, se me permite, o Roberto que veio do rádio também, em Brasília... 19 horas. É isso aí. Roberto, Navegantes merece investimento, né, Roberto? Boa noite. Boa noite, Cleiton Ramos. Boa noite você que nos assiste. É verdade. Uma das cidades que mais cresceram no Brasil na última década. E Navegantes é uma daquelas cidades estratégicas que tem um porto privado, que garante uma bela arrecadação para o município, tem um aeroporto internacional, ministro Vitor Conder, tem também belezas naturais, praias, ou seja, Navegantes está, vamos usar uma terminologia, na crista da onda. Mas uma cidade que tem todos esses atributos, ainda um povo ordeiro, atrai muita gente. O que está acontecendo com Navegantes acontece com Palhoça, na Grande Florianópolis, São José, a própria capital catarinense, outros municípios do litoral catarinense, que tem esse efeito, vamos morar em Santa Catarina porque lá tem qualidade de vida. Mas qualidade de vida construída pelo trabalho e que precisa alcançar esse número de pessoas que cada vez mais estão chegando às cidades de Santa Catarina. A preocupação do prefeito Libra Fronza não é de hoje, ele quer reeleito e ele disse claramente: vou fazer um projeto para melhorar a estrutura da cidade, mas a gente sabe que no ritmo de crescimento que está Navegantes, não dá para fazer apenas uma obra aqui e outra ali. Vai ter que se projetar o futuro. Futuro para uma década, duas, e assim mesmo a todo momento está se preparando. E ainda, Cleiton, tem a grande obra que não foi citada ainda e que vai valorizar ainda mais aquela região, que é o túnel subaquático ligando Navegantes a Itajaí, que vai ser uma grande obra, uma obra de engenharia muito importante para o estado de Santa Catarina. Só vai ter uma similar no Brasil, é lá no litoral de São Paulo. Ô, Roberto, qual a distância ali entre Itajaí e Navegantes, onde o pessoal faz a travessia com a balsa? Para chutar não dá, mas olha, quase a mesma distância das pontes Colombo Salles e também Pedro Ivo, dá uns 800 metros no mínimo. Não daria para fazer um túnel aqui também? Aí o regime é diferente, ali é rio, aqui é mar, né? Tem o Eurotúnel, que é uma coisa fantástica, foi uma obra de engenharia fantástica. Aí eu teria que ver os especialistas. Certo. Como eu não sou engenheiro, não vou arriscar. Mas evidentemente que é uma obra que é possível, mas aí é um investimento muito grande. Mas nem uma balsa a gente tem para ajudar a mobilidade, né? Pois é. Lá, transporte marítimo, por falar nisso. Isso aí, olha... Parou? Deve ter umas 88 cabecinhas de burro enterradas embaixo desta frase. Nossa. Dessa palavra. Porque até o preço, eu me lembro que quando o governador era o Moisés, já estava definido do transporte marítimo. Em torno de 6,50 ou 7,50. É que, na realidade, o transporte marítimo, ele exige um grande investimento e não adianta, vai ter que subsidiar a passagem também, que nem a do ônibus. Certo. Porque a gente sabe que não só o combustível para a embarcação, mas também a manutenção da embarcação são caras, né? 19 horas e 3 minutos. Enquanto você falava municípios, você citou Palhoça. E quando você citou Palhoça, ela abriu um sorrisão. Então vamos voltar com ela, que é de Palhoça. A garotinha Júlia Matos. Como ele é, né? Palhoça tá ficando famosa por causa de ti, tá, Cleiton? Ela tá crescendo, mas tu tá me ajudando com isso. Cidadão de Palhoça. Cidadãos de Palhoça, olha só. A gente vai seguir agora com um caso que repercutiu, inclusive com catarinenses fora de Santa Catarina. Um apagão atingiu Portugal e outros países da Europa nesta segunda-feira. O imprevisto gerou transtornos à população. Quem traz mais informações ao vivo com a gente é a Sofia Gonzalez, que já está chegando aqui para mostrar para a gente não só a entrevista feita com um dos catarinenses que estava de férias na Espanha e viveu esse impacto não só nos serviços, mas também no transporte, como os impactos por lá, né? Quem teve que lidar com essa situação. Sofia, muito boa noite, direto do Estúdio B. O que você tem de informação para a gente com relação a esse apagão que gerou impacto não só em alguns países da Europa, mas para nós, catarinenses, né? Oi, Júlia. Claro, né? Porque quem tem
familiares, parentes ou alguma conexão com a Europa acabou ficando preocupado na manhã de hoje, já que Portugal, Espanha e parte da França enfrentaram um grande apagão de energia na manhã dessa segunda-feira. Semáforos ficaram apagados, telefones fora do ar, metrôs fechados e voos com check-ins manuais foram alguns dos reflexos desse blackout. De acordo com a operadora portuguesa Redes Energéticas Nacionais, o corte de energia afetou toda a Península Ibérica e também parte do território francês. A falha começou por volta das 11h30 da manhã do horário local, 7h30 da manhã aqui no horário de Brasília, e até agora o fornecimento não foi totalmente restabelecido. Nós conversamos com o João Grázio, aqui de Florianópolis, que está em Sevilha, na Espanha, e ele descreveu os impactos desse apagão. Olha só. Nesse primeiro momento, apesar de sirene o tempo todo de ambulância, de polícia, até caminhão dos bombeiros passando de um lado para o outro, nesse primeiro momento a rua estava muito animada, porque estava todo mundo saindo do trabalho. E como eu acho que não deve ser comum por aqui a luz cair assim do nada, eu acho que o pessoal achou que fosse passar rápido. Então, todo mundo saiu e não foi para casa no primeiro momento. Então, parou num bar, parou numa cafeteria, resolveu fazer um segundo almoço. Tava um clima bem animado, as crianças saindo da aula, o pessoal saindo do trabalho. Só que esse clima foi baixando, assim, essa euforia, entre aspas, né, entre várias aspas, ela foi baixando bastante. E o que era uma excitação no primeiro momento começou a ficar bem deprimente, assim, ficou um clima bem parecido com o clima da pandemia. O João relatou que ficou por mais de 4 horas praticamente incomunicável, sem conseguir contatos com amigos ou familiares, por exemplo. Ele ainda contou como o apagão impactou a vida das pessoas durante o dia e como o poder público espanhol agiu nos primeiros momentos. Eu acho que a resposta do poder público aqui foi bem rápida. Caminhando na rua, logo em seguida, assim, deu 1 hora, 2 horas no máximo, já tinha bastante polícia na rua. Nas regiões onde estava tudo apagado, tinha bastante carro de polícia circulando, como se fosse uma espécie de ronda, assim. Eu achei bem interessante. A população toda, apesar de se sentir meio apreensiva, se sentiu bem segura. O transporte público também, por ter fechado, causou meio que um pouco de caos, assim, porque as sinaleiras apagaram do nada. Então, eu vi alguns quase acidentes, o que foi bem tenso, mas graças a Deus não aconteceu nada de mais grave. E sobre esse ocorrido, o governo português chegou a levantar a hipótese de um cyberataque, mas, no entanto, o primeiro-ministro do país, o Luís Montenegro, e o Centro Nacional de Cibersegurança descartaram essa possibilidade. Nas ilhas portuguesas dos Açores e de Madeira, a situação foi um pouco diferente. Lá não houve registro de apagão, porque esses arquipélagos não estão conectados à rede elétrica europeia. E, segundo a distribuidora espanhola Rede Elétrica, a previsão é que o fornecimento de energia seja completamente restabelecido em até 10 horas. Já em Portugal, a E-Redes, distribuidora de energia portuguesa, ainda não informou um prazo para essa normalização. A gente sabe que uma falta de energia dessa magnitude traz muitas mudanças, desdobramentos para toda a comunidade ali do local, mas fica uma reflexão interessante também, de acordo com o que o João falou, né, Júlia, de que como seria um dia sem celular, sem energia elétrica, sem conexão, também é uma curiosidade ali que ele pode trazer enquanto alguém que está vivendo isso de perto por ali, não é mesmo? É verdade, Sofia. Muito obrigada pelas informações. Eu acho que as pessoas iam se olhar mais. Assim como eu estou te olhando aqui, ó, também é preciso tecnologia, mas as pessoas iam começar a se olhar um pouquinho mais, né? Presencial. Obrigada, Sofia, pelas informações. Depois a gente volta com você, viu? Agora a gente vai para o intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta, porque tem mais destaques de toda Santa Catarina, tem as crises respiratórias que têm chegado e têm tomado conta das unidades médicas. Tudo isso aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. Fica aí com vocês imagens da Praia Central em Balneário Camboriú. 20 graus por lá. Fica aí que daqui a pouquinho a gente está de volta. O Tá Na Hora está de volta na tela da SCC SBT nesta segunda-feira, dia 28 de abril de 2025. Eu vou reforçar, 28 de abril de 2025. Sabe por que eu estou falando ano 2025? Já vou explicar. A saúde pública da cidade de Araquari, no norte do estado, está praticamente na UTI. Saúde na UTI. Complicado, né? É que por lá pacientes reclamam da longa fila de espera por tratamento odontológico e denunciam que a cidade está sem ambulâncias. Só para se ter uma ideia, tem pessoas lá e, segundo previsões, só vão ser atendidas
em 2031. Para tirar um siso, você acredita? Para tirar um dente somente em 2031. Por isso que eu frisei 2025. A nossa equipe foi até lá conferir. Meu Deus! Uma demora que já dura quase 3 anos. Assim tem sido a espera do Abimael por atendimento odontológico na rede pública de saúde de Araquari, no norte do estado. Eu fiz sua primeira consulta, né, passei pela médica, aí ela pediu que teria que fazer um raio-x. Daí foi agendado, eu tive que pegar uma rescisão lá para mim vir aqui em Joinville para fazer o raio-x. A gente faz nossa obrigação, né, paga nossos impostos, tudo, para chegar numa hora dessa a gente passar por um descaso desse, né? Abimael conta que até para receber o resultado de um exame de raio-x solicitado durante a primeira consulta, teve de esperar cerca de 1 ano. O morador de Araquari denuncia que está todo esse tempo aguardando na fila para tentar extrair 2 dentes. Mas na frente dele existem outras centenas de pessoas que estão na mesma situação. A previsão para fazer a extração é somente para 2031. Esperar até 2031 para arrancar esse dente? Graças a Deus que ele não está doendo, né? Imagina a hora que ele começar a doer, o que eu vou fazer? Eu vou ter que procurar um particular, né? Não tenho condições, né? Mas eu vou ter que fazer isso, né? Os dados são preocupantes e se agravam com o passar dos anos. Segundo informações repassadas pela própria prefeitura, são mais de 1.000 pacientes aguardando na fila de espera por atendimentos, que vão desde extração de dente até tratamento de canal. A Secretaria de Saúde alega que esse aumento por procedimentos odontológicos é motivado pelo crescimento desordenado da cidade. O problema na rede pública de saúde de Araquari vai além da falta de exames de raio-x e de profissionais da área odontológica. A pequena cidade também enfrenta a ausência de ambulâncias próprias para transportar pacientes. A situação é motivada pelo encerramento de contrato com a empresa que operava o serviço. Falta de respeito com a gente, né? Porque, poxa, nós somos cidadãos, nós elegimos pessoas para nós ter o melhor da saúde aqui, ó. E temos o melhor da saúde? Não temos. Nós temos que passar por isso aqui, por essa humilhação aqui, ó. Enquanto isso, o transporte de pacientes está sendo realizado pelos bombeiros voluntários, que precisaram repassar as ocorrências emergenciais para os bombeiros militares. Na realidade, a Prefeitura nos procurou para que nós prestássemos um apoio mais efetivo em função de umas ambulâncias da Prefeitura que estão aguardando em função de uma licitação que foi feita. E as ambulâncias estão prestes a chegar e nós nos colocamos à disposição da Prefeitura para fazer esse transporte dos pacientes para os hospitais da região, enfim, essa situação toda. Mas a partir desse momento, as ambulâncias da Prefeitura já devem estar chegando e o atendimento à comunidade já vai ser normalizado. Por meio de nota, a Prefeitura de Araquari esclareceu que as consultas odontológicas estão acontecendo normalmente e que por mês são mais de 700 atendimentos realizados no município. Afirmou também que, em relação às filas, o serviço especializado enfrenta a falta não justificada e cancelamentos por parte dos próprios pacientes. Já em relação à falta de ambulância, a administração municipal informou que já finalizou a assinatura de novo contrato para a prestação dos serviços e que a empresa vencedora do processo licitatório tem prazo máximo de 30 dias para disponibilizar novos veículos para atendimento à população. Depois que inventaram o pedido de desculpa e a nota, tudo pode ser dito. Inclusive, se eu fosse um cara solteiro, mas eu sou muito bem casado, diga-se de passagem, se eu fosse fazer uma nota, eu ia colocar que eu sou o cara mais lindo do mundo, de olhos azuis, 1 metro e tanto de altura, saradão, porque a nota se permite tudo. A resposta específica, o porquê da demora desse senhor para tirar um dente ciso, não veio. Eu me lembro que no tempo da pandemia foram construídos vários hospitais emergenciais pelo Brasil. Alguns estádios viraram até hospital de campana. É campana que se fala? Campanha, perdão, brigadeiro. Que não foram utilizados. E agora, não se pode fazer o mutirão para dar jeito no tratamento odontológico de pessoas em Araquari. Que beleza! Se esse senhor tiver que tirar o dente ciso num particular, eu vou dar um conselho para esse senhor.
guarda o dente, embrulha, faz um papel de presente e manda para a prefeitura. Júlia Matos. No litoral norte, pessoal, os pescadores também já estão se preparando para a safra da tainha. A nossa equipe esteve em Balneário Camboriú para conferir qual é a expectativa e como estão os preparativos por lá. Olha só. Durante o verão, ela é deles, dos turistas e banhistas que curtem os seus 6 quilômetros. A partir de maio, é delas, das tainhas que descem do sul para formar um espetáculo na praia central de Balneário Camboriú. Na temporada passada, foram capturadas cerca de 15 mil tainhas nos 3 ranchos da praia central. A expectativa este ano era maior. Mas, com a decisão do governo federal de limitar pela primeira vez a cota da captura por embarcações artesanais em Santa Catarina, os pescadores seguem otimistas, mas acreditam que se a decisão não for revogada, podem ser prejudicados. Infelizmente, com essa cota aí que foi criada, né, a gente tem um receio que o pessoal do sul capture essa cota e quando chegar no norte vai prejudicar nós, porque a gente se prepara, né, o ano inteiro para isso. São 3 meses que a gente vai permanecer na praia todos os dias e, felizmente, se essa cota não chegar até a gente aí, a gente não sabe nem o que vai fazer. Mas esse desafio não tirou o brilho não, viu? Até porque a pesca da tainha representa sustento para milhares de famílias no estado. Em Balneário Camboriú, cerca de 200 famílias dependem da pesca. Além, claro, de ser patrimônio cultural catarinense. Os preparativos estão a todo vapor. Aqui no Rancho da Selma, na Barra Sul, eles se uniram para dar mais uma conferida nas redes, manutenção e aquela pintura nos barcos. Esse está lindão, não acha? O Ronan, presidente da associação, é um dos que mais está ansioso. Filho, neto, sobrinho de pescador, traz no coração o gosto pelo mar. Sempre trabalhei de marinheiro, né? A profissão da nossa família aí com passeio de barco aqui na cidade. E há 9 anos atrás aí, depois dei uma migrada aí para pesca artesanal. Peguei mais gosto ainda, né? Por já ser de família. E hoje a gente ainda continua realizando essa atividade aqui na cidade, na praia central aqui de Balneário Camboriú. Se engana quem acredita que nos ranchos da praia central de Balneário Camboriú, apenas eles estão de olho no mar. Elas também marcam presença forte na pesca da tainha aqui, como a Jaci. Jaci, da onde que surgiu esse amor pela pesca artesanal da tainha? O amor pela pesca da tainha surgiu através de... Eu passeava aqui na praia, né? E um dia os meninos me chamaram para puxar a rede, né? O Laerte ali. E daí peguei amor pela pesca, né? Então estou aqui quase todos os dias, começa do dia 1º de maio, vai até dia 30 de julho, todos os dias a gente puxa a rede. Como a praia central é turística e durante todo o ano é comum ver embarcações de lazer navegando, durante a temporada da pesca da tainha, esta situação, por vezes, interfere na captura. Mas este ano, o Laércio afirma que a situação deve ser amenizada. Esse ano a gente vai reforçar a fiscalização, por isso que até a prefeita Juliana criou o cargo aí de coordenador da pesca e economia artesanal, porque por entender que tem que ter alguém, né, que conhece, que entende um pouco, para poder estar ajudando nessa fiscalização. Então a gente tem os fiscal, tem a postura também que vai estar presente, temos a guarda municipal também da cidade que também vai estar presente. Então todos os anos a prefeitura aluga uma lancha e ela cede aí para a fiscalização do meio ambiente para que possa fiscalizar. Aqui na Praia Central não existem ranchos tradicionais de madeira, mas o município fornece contêineres e tendas para abrigar os pescadores, que já estão montadas, servem como dormitório, cozinha e até para guardar as embarcações. Quando estivemos no Rancho da Selma, ainda não tinha aquele almoço saboroso. Mas o Jean, que é cozinheiro, preparou um café fresquinho para a equipe do SCC e promete que nos próximos meses serão de mesa farta. Nós vamos fazer um robalinho que nós temos guardado aí, uma tainhazinha.
E umas paratezinhas aí, né, frita, que o pessoal gosta bastante, né? Um arrozinho, uma batatinha soltê. Sabe onde você acompanha a temporada da pesca da tainha em Santa Catarina? Tainha SC! Pessoal, Roberto Azevedo aqui comigo. Roberto, vou te contar que eu acho que eu nunca fiz uma reportagem sobre tainha ou com pescadores sem ganhar um café. É verdade. Eu sempre ganhei um café. Hospitalidade. É o verdade. pessoal que trabalha. E imagens que já chamam a atenção, né, pessoal? Em meio à safra, tem também uma disputa judicial e um novo superintendente do Ministério do Estado, Roberto Azevedo, para comentar o assunto. Pois bem, vamos começar pelo superintendente. Jean Ricardo, que nós vamos ver a foto dele daqui a pouco, ele foi nomeado no Diário Oficial da União, novo superintendente da Pesca e da Aquicultura em Santa Catarina, superintendente federal, ou seja, representa o Ministério que baixou lá uma portaria junto com o Ministério do Meio Ambiente, dizendo que só 800 mil toneladas de tainha, né, podem ser pescadas, né, 800 toneladas no caso, podem ser pescadas no litoral de Santa Catarina, inclusive na pesca de arrasto, que é essa da praia. Ou seja, o governo de Santa Catarina está questionando esse ponto. Diz que não, que é pouco. Também temos que olhar o lado dos ambientalistas. Não foi à toa que o Ministério do Meio Ambiente baixou essa portaria. Mas só que toda temporada, toda safra da tainha que começa, tem um problema. Aí você imagina, a Federação Catarinense dos Pescadores diz que são mais de 20 mil pessoas que trabalham diretamente com a safra da tainha. Também tem um problema econômico. O negócio é equacionar. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, disse na semana passada que não é o STF, que não é o Supremo Tribunal Federal que tem que analisar esse caso. Tem que voltar para a Justiça Federal local. Aí eu pergunto, quanto tempo vai demorar isso? Porque a safra, oficialmente, abre no dia 1º de maio, nessa próxima quinta-feira. E aí, a tainha depende para chegar aqui apenas do frio. Se as águas ficarem frias com as temperaturas que a Júlia acabou de anunciar, vai ser uma situação bastante estranha. Você ter oportunidade e não poder pegar todo o peixe porque existe uma briga judicial. O peixe não tem nada a ver com isso, mas os pescadores têm. E você falou, abertura dia 1º de maio, dia do trabalhador, mas muito trabalho vai estar sendo feito, né? Ainda mais o safra da tainha. Dito isso, uma boa noite e eu volto amanhã. Muito obrigada, Roberto. Te esperamos amanhã. Agora, Cleiton Ramos está me esperando por aqui, porque... Sei. Olha... Pera. Só um pouquinho. Sim! Sombrage, Deus te crie. Como? Sombrage, Deus te crie. Essa eu não conhecia. Repete. Sombrage, Deus te crie. O que é sombragem? Eu não sei te explicar, é o que a minha avó fala. Eu estou repetindo o que ela traz. Pessoal. São Brás. São Brás. Não é São Brás. Roberto Azevedo hoje com informações. Até para uma jornalista, até peço desculpa para vocês aí de casa não ter essa informação. Agora, São Brás é o que ela fala. São Brás. São Brás. São Brás. Que é, Roberto? Como é que é? São Brás. São Brás. Essa eu não conhecia. Mas eu prefiro São Brás. Eu gosto também de São Brás. Vem com o sotaque da minha avó. Olha só, em vozinha é tudo de bom, né? Valorizo você que tem, viu? Infelizmente eu não tenho mais nem avô e nem avó. A gente tem uma saudade, principalmente dos mimos. Principalmente dos mimos, Cleiton Ramos. Agora, a gente quer saber do pessoal de casa, Júlia, a gente fez uma brincadeira aqui, se você está enfrentando algum tipo aí de alergia por conta dessa mudança. Bora saber no Zap? Bora saber no Zap, Cleiton. A gente pediu para vocês contarem aqui pra gente o que estão sentindo com essa mudança de tempo. João Carlos de Otacílio Costa mandou. Boa noite. Aqui em casa, minha filha de 4 anos tem muitas crises de laringite, além de ser diabética tipo 1. É muito difícil controlar com um tempo seco. É verdade. Imagina, e tem que ter um cuidado, Cleiton, que às vezes uma nebulização, uma hidratação durante o dia ajuda. Mas, imagina, é algo respiratório, né? Para cuidar de uma criança é ainda mais difícil. E a gente está vendo aí as emergências voltadas, né? Principalmente os espaços infantis, porque esse público, as crianças, são aquelas que mais se expõem, né? Querem brincar, vão para a rua. Então, porque é muita energia, né? Muita energia. É difícil segurar. É verdade. Difícil segurar. Agora, emergências pelo estado estão cheias de casos de doenças respiratórias. Isso tudo antes do frio chegar para valer. É isso mesmo, Cleiton. Bora conferir a matéria? Bora conferir.
Antes mesmo da chegada do frio e do inverno, as emergências já estão cheias de casos assim. Ela está sentindo falta de ar, né? Gripe, dores, enjoo, vomitando toda hora. Ela amanheceu bem congestionada, assim, não dormiu de madrugada e tá bem ruinzinha, não tá querendo comer, não sei se é a garganta dela. Em Palhoça, na Grande Florianópolis, a procura por atendimento por esses sintomas tem sido tanta que os centros de saúde Central e Bela Vista estão funcionando das 7 da manhã até as 9 horas da noite, e os da Ponte do Imaruim e Passa 20 das 7 da manhã às 7 da noite. Principalmente nas unidades de pronto atendimento, quando aumenta muito esse volume, tem ali um aumento também na fila, no horário de espera, né? O máximo que a gente está chegando aqui é 3 horas, mas assim, está se conseguindo se manter dentro do que é preconizado pelo próprio Ministério da Saúde. Um dos fatores que ajuda a diminuir a procura pelos serviços de saúde é a vacinação contra a gripe. Ela demora de 2 a 3 semanas para atingir o ponto máximo da imunidade. Porém, mesmo após 20 dias do início da campanha, apenas 14% do grupo prioritário tomou o imunizante no município. Situação semelhante pelo estado, que atingiu apenas 17% do público-alvo. Pelo estado, foram registrados 2.377 casos de síndrome respiratória aguda grave neste ano até agora, sendo mais de 18% resfriados, 13% de Covid-19 e 4% de influenza. Entre os resfriados, o grupo mais afetado são as crianças de até 4 anos. Elas representam 71% dos casos, seguidas pelas crianças de 5 a 9 anos com 14%. As temperaturas já começaram a cair, também aumenta um pouco a umidade e isso favorece a circulação desses vírus respiratórios. Então é o momento da gente intensificar as medidas de controle, né, de cuidado para que a gente acabe não entrando em contato com esses agentes e adoecendo nesse período. Além da vacinação, outras medidas de proteção individual contribuem para a não propagação das doenças. A etiqueta da tosse, higiene respiratória, utilizar, né, o antebraço quando a gente for tossir, quando a gente for espirrar, para a gente não disseminar o vírus respiratório no ambiente. Higienizar frequentemente as mãos. Quem tem sintomas de gripe, utilizar a máscara cirúrgica para também evitar essa disseminação dos vírus no ambiente. 10 de maio será o último dia de campanha de vacinação contra a gripe com atendimento aos grupos de risco. Nessa data, centros de saúde funcionarão com horário estendido e, a partir desse momento, as doses que sobrarem serão distribuídas para o restante da população. Santa Catarina recebeu em torno de 3 milhões de doses, está recebendo em torno de 3 milhões de doses para a campanha. A gente sabe que não cobre toda a população do estado, mas ao mesmo tempo a gente estimula que as populações mais vulneráveis façam essa vacinação primeiro e depois a sobra deste estoque vai ser destinado para a população geral. 19 horas e 29 minutos. Agora a gente tem um recado para você, um recado muito importante. A Uniaselv acredita na educação como o maior agente de transformação. E mais do que acredita, oferece condições para que você e todo mundo que quiser mudar de vida tenha essa possibilidade. Por isso, fica aqui o convite. Vem estudar na Uniaselv. São 26 anos de história, metodologia de ensino diferenciada, com um super app de estudos para aprender onde e quando quiser, sem gastar nada da sua internet. Aponte celular para o QR Code e garanta uma bolsa de até 60% para fazer a sua graduação na Uniaselv. São cursos reconhecidos pelo mercado na área de educação, saúde, tecnologia, gestão e muito mais. Aí vem o melhor. Avisa os amigos. Com a primeira mensalidade grátis na faixa, até 60% de desconto de graduação EAD e a primeira mensalidade grátis. Com a Uniaselv, você tem a oportunidade que faltava para virar o jogo. Então, bora que vai! Agora a informação é para você que mora na cidade de Joinville, no norte do estado. É que a empresa que opera o transporte coletivo de passageiros anunciou que vai atualizar o sistema de bilhetagem dos ônibus, é isso mesmo. Ao vivo, do terminal central da cidade, o Renato Santos atualiza as informações para a gente. Renato, muito boa noite. Essas mudanças vão pedir atenção dos passageiros, né? Como é que ela vai acontecer? Em que período isso vai acontecer? Boa noite.
Boa noite, viu, Júlia? Para você e a todos que nos acompanham novamente aqui no Tá Na Hora. Pois é, esse novo sistema de bilhetagem começa já no primeiro dia de maio, portanto, no próximo mês, a partir da próxima quinta-feira. Mas o antigo sistema vai continuar funcionando, pelo menos durante os primeiros 45 dias, segundo informou a empresa Gideon e também Transtusa. A gente mostra a movimentação agora e eu continuo dando as informações, Júlia, porque até o final de junho o equipamento antigo será desativado. Portanto, atenção redobrada de quem está em casa nos acompanhando. E a venda do passe retornável será encerrada nesse período. O cartão ideal será o principal meio de passagens no sistema do transporte coletivo aqui em Joinville. É que, segundo a empresa de transporte coletivo, ele vai garantir mais segurança e também transparência em casos de roubo e também de consulta de saldo nos terminais, tanto Central, Sul, Leste e também no Terminal Norte. Agora, para você que está nos acompanhando também, a gente informa que quem já possui o cartão poderá continuar utilizando os novos validadores. Agora, quem ainda não tem, a primeira via emitida em 2025, portanto, esse ano, será totalmente gratuita e pode ser feita com apresentação de um documento de identificação e também mediante ao CPF. Os usuários que não tiverem o cartão ideal até o mês de junho poderão adquirir as passagens avulsas por meio de tickets descartáveis com QR Code, que vai ser válido por 72 horas. Portanto, mudanças a partir da próxima quinta-feira, dia 1º de maio, no transporte público, no sistema de bilhetagem aqui em Joinville. Essa mudança se dá porque, segundo informou a Prefeitura, o antigo sistema já vinha trabalhando há 16 anos e, como modificou, a empresa vai também operar com um sistema mais moderno e tecnológico. Retorno com você no estúdio, Júlia. Obrigada, Renato, pelas informações. Fica aí o alerta para todos os passageiros, para a população, para essas mudanças no terminal de Joinville. Agora, bora planejar a sua semana? Vamos começar com a previsão do tempo? Bora lá! Nessa terça-feira, o tempo segue firme e ensolarado em todas as regiões de Santa Catarina. Para você aí de casa, pode ficar tranquilo, viu? Tá vindo uma massa de ar seco e frio que vai garantir o sol em todas as regiões. Nas primeiras horas da manhã, há uma chance de formação de névoa ou nevoeiro, especialmente no leste do estado. Ao amanhecer, a gente vai ter mais aquele friozinho com possibilidade de geada nas áreas mais altas do meio-oeste e dos planaltos. As temperaturas vão variar de 0 a 17 graus e durante a tarde as máximas ficam entre 14 e 24 graus. Vamos dar aquele giro nas regiões catarinenses? Oeste e extremo oeste com máxima de 22 graus, mínima de 5 nesta terça-feira. Olha a amplitude térmica aqui, viu, pessoal? Eles vão ter temperaturas mais elevadas, mas vão começar o dia com quase 5 graus, é isso aí. 24 graus máxima no Vale do Itajaí, com mínima de 5 nesta terça-feira. 21 a máxima na Serra Catarinense, com mínima de 6 graus por aqui. Norte de Santa Catarina com mínima de 4 graus. Litoral com mínima de 3 e sul de Santa Catarina. Litoral também com mínima de 3 graus, máxima de 20 nesta terça-feira. E claro, o vento vai estar mais fraco do que a maioria das regiões, então o mar começa um pouquinho agitado, mas sem alerta. Vamos dar aquele giro nas cidades mais pedidas no nosso Tá Na Hora Santa Catarina. Florianópolis nessa terça-feira com máxima de 21 graus, mínima de 15. Gaspar com máxima de 24 graus, mínima de 12 nessa terça-feira. São Joaquim com mínima de 4 graus e máxima de 16. Um solão por lá, mas um friozinho também. Jaraguá do Sul com máxima de 22 e mínima de 11. E Tubarão com máxima de 20 graus e mínima de 11 nesta terça-feira. Vamos para o intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta. Imagens na sua tela de Itajaí. Uma noite lindíssima por lá, 20 graus. Daqui a pouquinho a gente volta com mais destaques de todo o estado catarinense. Fica aí! De volta com o nosso Tá Na Hora. Pessoal de casa, prepara a pipoca. Júlia Matos também amanhã na redação, porque amanhã à tarde a gente vai estar na correria, junto com a nossa equipe, preparando o nosso Tá Na Hora, mas acompanhando um grande jogo, Arsenal e PSG. Agora é mata-mata, aquele pra valer, só jogão. Champions League, a partir de 15 para as 4 da tarde, na tela do SCC SBT, esse jogaço de bola. Eu nem arrisco dizer quem é favorito. Detalhes
amanhã aqui na nossa programação. O SBT tem proporcionado boas tardes aqui na redação, né, Cleiton? Muito. Um bom futebol. Agora, vamos falar sobre umas reuniões que aconteceram hoje aqui no estado? Sim. Na manhã de hoje, segunda-feira, o governador Jorginho Melo se reuniu com prefeitos do oeste do estado no programa Santa Catarina Levado a Sério. O encontro para a prestação de contas acontece em Xanxerê e o Felipe Bastos tem detalhes para a gente agora. A segunda edição do Santa Catarina Levado a Sério foi realizada na manhã desta segunda-feira aqui em Xanxerê. O evento reuniu forças de segurança, autoridades de praticamente toda a região oeste e também 14 prefeitos dos municípios que fazem parte da AMAI, que é a Associação dos Municípios do Alto Irani. O governador Jorginho Melo esteve presente aqui no evento também, prestando contas para os municípios e falou também sobre assuntos importantes, entre eles a estadualização da BR-282. Acompanhe. Eu fiz um pedido ao governo federal para que ele estadualize a BR-282 e só me dê o dinheiro da conservação, o dinheiro que ele já gasta hoje. Que o Estado assume, nós vamos fazer os pontos críticos e depois vou fazer uma concessão. Vamos definitivamente ter que fazer uma concessão, porque senão daqui 20 anos nós estamos falando em duplicação da BR-282 ainda. Porque não é prioridade para o governo federal. E para Santa Catarina é prioridade. Para o grande oeste do estado é prioridade. Então foi um pedido que eu fiz por escrito, de forma muito respeitosa, para que o governo federal nos dê, estadualize a 282 para a gente fazer os pontos críticos, alguma terceira faixa e paralelamente já fazer um processo de concessão, pedagiando, claro, evidentemente, mas nós ter a oportunidade de ter a 282 duplicada, porque ela é a estrada mais importante do oeste de Santa Catarina. O presidente da AMAI, da associação, Chico Fole, que também é prefeito de Xaxim, ele conversou com a nossa equipe e trouxe mais detalhes sobre a importância dessa reunião de governador e também dos 14 municípios que fazem parte da associação. Vamos acompanhar. Cada prefeito está trazendo sua prioridade, ou seja na saúde, ou seja na educação, na infraestrutura, né? Cirurgias que tem um pouco atrasado ainda, né? Mas nós estamos fazendo as coisas acontecer e nesse momento, junto com o governador, junto com o governo do estado, não tem como dar errado, só tem a dar certo. A agenda do governador Jorginho Melo segue nesta terça-feira com a segunda edição do Santa Catarina Levada a Sério na cidade de Concórdia, aqui no oeste do estado. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Felipe Bastos, pela sua participação. Vamos com o Zap, Júlia? Vamos que tem mais gente espirrando em casa, viu? Vamos lá, Cláudia de Timbó mandou aqui pra gente. Saúde! Saúde pra vocês. Boa noite. Não tá fácil nem pra nós adultos, imagine pras crianças, realmente. Eu mesmo sofro com laringite e faringite, tudo que é it. Tudo que é it diz que é ruim, né? Também tenho sequelas respiratórias do Covid. Eita. Não há imunidade que aguente, realmente. É verdade. Uma galera teve que lidar com com os impactos, né, do pós-Covid, inclusive hoje com novas doenças respiratórias que têm chegado por aqui. Janaína Freitas, boa noite. Eu tenho bronquite. Mudar o tempo já me deixa mal. E somos dois, hein, Janaína? Mudou o tempo, a minha garganta, ó, foi pro beleléu. Aliás, tem um vídeo, se você me permite. Olha só, tem um áudio aí. A calça dele é a cor da camisa dela, tá vendo? Mas tão elegante, os dois não tão elegantes? Então, Cleito tá bonito, elegante. Ô, Cleito, a avó tá dizendo que tá bonito e elegante. Ah, coisa mais querida. Eles viram que a gente tá combinadinho, Cleiton. Um abraço, Dona Eni, um beijo pra senhora. Dona Eni. Beijo. Um abraço, William. Tá combinado. E não foi nada planejado. E não foi combinado, foi apenas conexão de segunda-feira. Exatamente. O que tem 11h15 da manhã? 11h15 da manhã temos a SCC Meio-Dia, Fernando Machado e Maria Esther. Boa noite a todos aqui do Tá Na Hora. Nesta terça-feira, 11h15 da manhã, você acompanha as notícias de todo o estado no jornalismo ao vivo aqui do MD. Sempre tem um repórter nosso aí na sua cidade, na sua região. Maria Esther está preparando o quadro Terça do Emprego, com oportunidades de trabalho para todas as regiões do estado. Tem ainda a opinião de Roberto Azevedo e o esporte com Angélica Varaschini por volta de meio-dia. Então não perde, o nosso meio-dia começa 11h15 ao vivo aqui no SBT. Imperdível. Olha só, a gente não pode deixar de terminar o programa e agradecer o carinho também de quem é muito fiel ao nosso programa e acompanha pelo nosso canal no YouTube. Chegamos agora há pouco a 3.025 internautas simultâneos acompanhando
o nosso programa. Para você que não conhece o nosso canal, é muito fácil. Digita aí SBT, vai lá, faça a sua inscrição no nosso canal. A gente tem 862 mil inscritos. Rumo a 1 milhão. Quando chegar a 1 milhão, aqui ao vivo, eu vou tirar. Tirar eu vou tirar o casaco. Ah, tá, Cleiton Ramos. E, pessoal, vou dizer pra vocês, dá pra rever reportagens que vocês gostaram. Dá. Várias informações a mais lá no SBT e, claro, nos assistir ao vivo aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. Então, você fica convidado a nos assistir também pelo YouTube, porque a internet tá chegando com força. Nada melhor do que a tecnologia para nos unir. Nós aqui do SBT, com vocês aí de casa. Por falar em unir, olha as pontes aí, ó, unindo a ilha e o continente. Colombo Salles, Pedro Ivo Campos e Ercílio Luz. Até amanhã, Júlia. Até amanhã, Cleiton.